Olá pessoal, tudo bem? Quero hoje abordar um assunto bem fundamental e bem interessante, principalmente para aqueles mais novos, para aqueles que estão começando e precisam distinguir alguns conceitos. Quero falar sobre valor afetivo, valor histórico, valores decorativos e aí valores numismático. Então vamos lá. Como exemplo, eu vou utilizar esta cédula aqui. E como vocês podem observar, ela é a única aqui da coleção que está com uma etiqueta de cor diferenciada. Por quê? Essa cédula aqui foi a minha primeira cédula da coleção. A minha avó falecida, ela me deu quando eu era criança para eu brincar e por algum motivo eu acabei me tornando um colecionador. Então, para mim, essa cédula tem um valor afetivo, um valor sentimental muito importante. É uma cédula, inclusive, que eu tenho um apreço maior por essa do que essa daqui de cima, que está, inclusive, em melhor estado, ó, como vocês podem aqui observar. Ela nem foi substituída, ó, ela permanece aqui. Então, o valor afetivo é aquele valor que você tem a alguma coisa, você tem por alguma coisa, tem por alguma peça. Bom, vamos lá então para o valor histórico. Falando ainda dessa peça, essa cédula aqui é uma cédula, valor histórico, é uma cédula do Cruzeiro Novo. Ela tem um carimbo aqui de 1 centavo sobre 10 cruzeiros. Né? O Cruzeiro Novo foi um padrão monetário que vigorou de 1967 até 1970, durante o governo Costa e Silva, nos governos militares. Então, é uma cédula que tem mais de 50 anos. Né? É uma cédula do Cruzeiro Novo, e o Cruzeiro Novo foi um padrão monetário que não teve cédulas próprias. Ele reaproveitou a cédula do Cruzeiro Antigo e, com a colocação do carimbo, passou a vigorar como Cruzeiro Novo. Aqui vocês podem observar a cédula que a gente está falando, com o carimbo, e aqui a cédula do Cruzeiro Antigo sem carimbo. Então, o valor histórico é aquele que tem o contexto, né, que tem o período, que enriquece ali detalhes da peça como história, quero deixar bem claro isso. A gente tem também os valores decorativos. Tem e inclusive fazem desenhos, tapetes, detalhes com papel de parede. Então aí ela compra essas peças, né, dependendo do interesse da pessoa que gosta, da pessoa que tem lá o antiquário, que gosta de coisas antigas para usar para decoração, para artesanato, ela vai pagar um valor ali, dependendo da sua peça, talvez do estado de conservação, de como ela está, e ela vai pagar pelo valor decorativo, para ela utilizar para fins de artesanato. E, por fim, nós temos então o valor numismático, que é esse aqui que é o quanto vale, né? Quanto vale? Essa peça é rara? Não é rara? Quanto vale? Então aí tem o valor numismático. O valor numismático, o que vocês precisam compreender, que ele não quer saber, ele não se importa, não está preocupado em saber que essa cédula aqui foi a minha primeira cédula da coleção. Ela não leva totalmente em consideração que você pode fazer um quadro, uma moldura, você pode fazer um papel de parede. Ela não está preocupada com a decoração. Ela também não está preocupada que era uma cédula dos anos 60 ou 70, ou né, período inflacionário, anos 80. Ela não está preocupada com isso. O valor numismático, a numismática é uma ciência. E a numismática ela vai se atentar a alguns fundamentos da numismática. Então, o que é? Que peça que é essa? É uma peça de 1 centavo de Cruzeiro Novo. Qual o estado de conservação da peça? Quantas foram emitidas? Essas assinaturas são escassas? É comum?
São peças fáceis de serem encontradas com colecionadores, com amadores. É uma peça prontamente disponível. Se eu quiser adquirir, eu consigo adquirir essa peça com facilidade. E aí? Então a numismática, infelizmente, pelas coisas que eu falei dessa peça, por ser uma peça com mais de 50 anos, essa peça em particular, ela não tem um alto valor numismático. Nem mesmo essa daqui que está em perfeito estado de conservação. Porque são peças fáceis. Essa peça minha, por exemplo, aqui, por mais que tenha um valor afetivo para mim, por mais que tenha um conteúdo histórico bem interessante, é uma peça que, se eu fosse vender essa peça, ou se fosse mensurar quanto vale, né, se eu tiver que dizer quanto vale, ela pode valer aí centavos, 40 centavos, 50 centavos, talvez, quiçá R$ 1, mesmo com tudo isso que eu falei. A gente pode pegar uma cédula mais recente, por exemplo. A gente tem aqui a famosa baiana, de 1994, anos depois daquela, e essa peça tem um alto valor. Vale muito mais, numismaticamente falando, que aquela peça. Eu vou também pegar uma peça bem conhecida aqui, essa de 10 mil, que não está em perfeito estado, né? Mas por conta do asterisco nessa peça, que é uma cédula de reposição e não é uma cédula fácil com asterisco, essa daqui, mesmo não estando nova, é uma peça que vale mais que inclusive que aquela outra que está nova. Aqui, ó, vale mais que essa daqui e muito mais que essa daqui. Por quê? Porque aquela peça é mais difícil de ser localizada que essas daqui, mesmo sendo mais nova. Então, para numismática, não é porque tem 30, 40, 50 anos que vai valer mais que uma que tem 5, 10, 15, 20 anos. Ah, mas existem peças antigas que valem? Sim, a gente tem uma aqui de 1960, a famosa inglesinha. É uma peça que tem um valor numismático interessante, porque é uma peça procurada, é uma peça que tem ali a sua certa escassez, não é todo mundo que tem, né? Então é uma peça que é procurada e é uma peça que tem um valor numismático mais alto. Assim como uma outra que não está aqui, que é autografada, dessa daqui, outra versão dessa daqui também, mas sem as microchancelas, vale muito mais porque é mais escassa ainda. Ah, e como eu vou saber se a minha peça é rara ou não é rara? Bem, isso fica para um próximo vídeo, mas a dica é, se você tiver mais de uma, você achou na sua casa aí um bolinho de cédulas, e você tem 4, 5 com a mesma assinatura, né? Você tem aí peças que sempre aparecem nos grupos, o pessoal, quanto vale, né? A peça não tem asterisco na série e você tem aí 4, 5, 6 dela, você já pode saber que não é rara, né? Peças raras, o conceito de raridade na numismática é muito complicado. Ah, mas eu ouvi falar que cédula de réis, mesmo com sinal de circulação, tem um bom valor. Bem, cédulas de réis, aí a conversa já muda um pouco, né? Aí é um assunto para um próximo vídeo, porque cédulas de réis já é uma outra conversa. São cédulas aí mais difíceis, o armazenamento, a questão aí do tempo, da procura, da conservação, e já entram aí esses fatores. Então, aí os valores são mais caros, mas isso aí fica para um próximo vídeo, tá bom? Fique à vontade para deixar os seus comentários, tá? Um abraço para todo mundo e até um próximo vídeo.